Então, assim, para uma paciente, acendeu alerta de que eu tenho endometriose, ou será que eu posso ter? A gente tem algumas queixas, que são as queixas que aquela paciente vai levar para o médico dela. E que queixas seriam essas? O que uma pessoa que está assistindo pode pensar? Será que eu tenho endometriose? Bom, então, para facilitar o entendimento e ajudar até na lembrança, então você tem que gravar que você tem os 6 Ds. Então, dor no período menstrual, né, dismenorreia, que é o termo técnico, dor na relação sexual, que seria a dispareunia, a dor crônica, né, que acima de 6 meses a gente já considera então essa dor como uma dor crônica, então esses pacientes tendem a prolongar essa dor e acabam entrando nessa definição. Dor ou desconforto para urinar, dor ou desconforto para evacuar e a dificuldade para engravidar. Então, esses 6 Ds que vão nortear aí 99% das queixas das pacientes que vão ter o diagnóstico de endometriose, ou já chegam com um diagnóstico relatando essas queixas, ou vão chegar com essas queixas e isso vai levar ao especialista ou ao médico pensar. Aí, geralmente, quando a gente vai questionando, a gente vê que elas se fundem, né? Assim, a paciente costuma ter mais de uma coisa. Isso, sim. São pacientes que dizem assim, como é que é seu fluxo? Você tem muita cólica? Tenho muita cólica. E na hora que no período menstrual eu tenho alguma alteração para evacuar. Ou tenho muita cólica e tenho dor na relação. Aí você vai juntando ali, né? E é super importante que a paciente não normalize dor. Isso, né? Dor nunca é normal. Isso é fundamental e é uma coisa que a gente vê o atraso do diagnóstico muito elevado por isso, ou pela questão até da própria família ou de amigos que falam, mas isso é normal, não, essa cólica eu tive. Na sua época, eu levantava e ia trabalhar com essa cólica, por que você frescura agora? A gente escuta aí. Você diz, tem mulher que é só botar ela quer. Isso, não, isso aí é um diazinho e você melhora. Ou então quando casar melhora, quando engravidar melhora. Enfim, uma série de lendas urbanas que são criadas, né? Isso vai se perpetuando e o impacto na saúde da mulher é uma coisa assim absurda. A gente não tem nenhum dado assim concreto, mas hoje eu colocaria endometriose talvez como a segunda doença que mais impacta a saúde da mulher. Só perdendo por câncer de mama. Lógico que é um câncer que mata, é uma cirurgia, né, a certo ponto, mutiladora. Então, sem ter nenhum dado isso, mas a minha impressão como especialista, eu acho que eu colocaria hoje o câncer de mama como a doença que mais impacta na saúde da mulher e colocaria a endometriose como uma segunda doença, que mais impacta pela sua atuação na questão da dor, qualidade de vida, né, desmonta essa pessoa como profissional, né, como mãe em casa. Você tem a questão também da dificuldade de engravidar, que leva também o impacto emocional, né, o desgaste emocional de um casal, da mulher, lógico, principalmente, mas do casal como um todo. É absurdo, né? Assim, é gigantesco, a gente talvez não dimensione o tanto que isso impacta. Exatamente. E não minimizar a dor na adolescente, né? Porque isso começa cedo, e embora a gente não consiga fechar o diagnóstico cedo, logo nas primeiras menstruações, essa coisa de dizer para adolescente de que tá tudo bem faltar aula e ficar tomando anti-inflamatório toda menstruação porque tá doendo muito, não é normal. Não. Isso não é normal, gente. Não. Isso não é aceitável. Tá? Não é assim. Procurem um ginecologista, levem essa queixa para o médico de vocês. Não é normal a filha de vocês ter um quadro que precisa ir para uma emergência, fazer remédio venoso, que precisa faltar o colégio, né? Abstinência escolar, abstinência do trabalho. Isso não é aceitável, isso não é normal. A gente até tinha uma definição clássica da dismenorreia primária, né? Então, que seria que a dor no período menstrual sem causa, né? Sem alguma causa orgânica. E, na verdade, eu questiono hoje se existe dismenorreia primária. Se não era endometriose. Se não era, na verdade, tudo endometriose que deixavam como dismenorreia primária, porque, lógico, você não só não tinha tanto conhecimento, mas não é só isso. O exame de imagem era mais difícil, né? Você não tinha realmente uma ressonância, ou até um ultrassom hoje com preparo intestinal, uma ressonância com preparo intestinal, que você consegue, mesmo numa doença precoce, conseguir o diagnóstico. Sim.
Então, acho que muitas dessas dismenorreias primárias, essa adolescente que tinha, tem cólica, não tem causa aparente, então é uma dismenorreia primária. Eu coloco um ponto de interrogação gigantesco nessas dismenorreias primárias. Talvez seja um diagnóstico. Que eu acho que tudo isso devia ser ali um potencial endometriose, que seja adenomiose envolvida junto ali, apesar de na paciente mais jovem a adenomiose existe, mas é mais rara. Mas eu sem dúvida, eu penso que essas adolescentes que eram taxadas como dismenorreia primária, muitas tinham endometriose. Não fossem. E quando a gente pensa, então, a paciente, a gente já sabe o que é. Essa paciente chegou lá no ginecologista, levou para ele a queixa, e o diagnóstico vai ser feito, na maioria das vezes, juntando a história da paciente com o exame de imagem, né? E aí a gente está falando a ressonância como o melhor método hoje em dia, né? O mais completo. Mais completo. Eu coloco mais completo porque, lógico, o melhor vai depender muito do profissional. Você tem profissionais excelentes que fazem mutação com preparo muito bem feitos, tá? E você tem também excelentes profissionais que fazem ressonância magnética com preparo intestinal. O mais importante é isso, é ter o preparo intestinal que faz uma diferença sim. No diagnóstico. Mas profissional, sem dúvida, é muito relevante. Se você tem uma ressonância mal feita, comparado com mutação bem feita, é melhor a mutação. Se você tem uma ressonância muito bem feita, comparado com mutação mal feita, lógico que a ressonância vai ganhar. O que eu digo, que é um termo que ninguém pode dizer que está errado, é que a ressonância é mais completa. Sim. Tá? Porque ela vai ver mais áreas, né? E, inclusive, você tem a facilidade de poder cortar mais alto, mais baixo, enfim, trabalhar um pouco mais a ressonância. Então, eu coloco o termo, não digo que ela é melhor, porque vai depender dessas variáveis, mas eu digo que ela é o exame mais completo, sim, para fazer o diagnóstico. Né? Hoje, padrão ouro? O padrão ouro, né, sempre foi a biópsia, né? Isso durante muitos anos foi levado a ferro e fogo, né? Ou tinha que ter biópsia para dizer. Hoje isso já vem mudando há alguns anos, na verdade. A gente, como especialista, na verdade, já utiliza isso, tá? As sociedades, os guidelines, né, os roteiros da sociedade estão começando realmente a incorporar isso oficialmente, que você não precisa da biópsia para poder comprovar que a queixa, pelo exame de imagem, você consegue ali botar 99,9% de chance de ter o diagnóstico de endometriose, né? Então, a gente hoje tem esse conceito, né? De você não... Lógico, a biópsia sempre vai ser o método definitivo, óbvio. Se tem um histopatológico ali dizendo que tem endometriose, é o método definitivo? Sim, Mas hoje você consegue, com uma boa anamnese, um bom exame de imagem, deixar muito próximo do 100% ali que o paciente tem endometriose. E aí traçar, né, o caminho do tratamento. E aí, qual seria esse tratamento? Aí dá para dar um podcast só de tratamento de endometriose. Exatamente, dá para fazer um podcast só de tratamento. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente baseia sempre no que a paciente, lógico, queixa, né, e desejo. Então, primeira pergunta a paciente chega no consultório, você quer engravidar? Você quer engravidar? Né? Seu planejamento neste momento é para engravidar? Não, é para o futuro. Então, se é para o futuro, você pode, naquele momento, pensar, por exemplo, num tratamento clínico. Sempre que possível, a gente dá o primeiro passo no tratamento clínico. Importante falar, né, porque existe também uma briga contra o tratamento clínico, mas é mais, acho que, questão de conceito. Eu sou cirurgião, né? Meu consultório é um consultório cirúrgico, mas em alguns momentos eu sim indico tratamento clínico, tratamento medicamentoso, né? Normalmente com medicamento hormonal para tentar fazer ali o bloqueio da menstruação. Mas isso visa muito mais tratar os sintomas. Então é importante isso focar, né, para quem está ouvindo, porque tratar o sintoma não é tratar a endometriose. Então, às vezes, você melhora a qualidade de vida da paciente, sim. Ela melhora aquela dor no período menstrual. A dor no período menstrual costuma melhorar mais com a medicação do que, por exemplo, a dor na relação. Porque a dor na relação, você tem um fator mecânico, que por mais que você melhore um pouquinho aquele status inflamatório da pelve, mas tem o fator mecânico, e tem o fator mecânico, né, da relação, não tem jeito, né? Então você acaba tendo um desconforto, diminui às vezes o grau de desconforto na relação, mas às vezes não acaba. No período menstrual, às vezes você consegue reduzir essa dor de maneira mais intensa, assim como a parte urinária, a parte intestinal. Então você tenta ali melhorar a qualidade de vida da paciente, porque naquele momento ela não pensa em engravidar. Então esse é o primeiro cenário.
Isso a gente pensando em pacientes que não têm uma endometriose muito extensa. Aí você tem alguns pontos que a gente nem conversa muito sobre o que a paciente quer no cenário, que é comprometimento funcional. Então, o paciente tem um comprometimento do ureter importante, que está comprometendo o rim, né? Um comprometimento à direita, por exemplo, intestinal, próximo ali da válvula iliocecal, que é, né, o trânsito ali do intestino delgado para o intestino grosso, que tem uma chance de obstrução maior até do que a lesão no intestino, no reto, porque as pacientes chegam lá, às vezes, com medo. Eu tenho uma lesão de 3 centímetros, 2 centímetros no reto, tô com medo de obstruir. O reto é muito raro de obstruir. O que obstrui mais é a parte direita. Então, quando tem uma lesão aqui à direita, apêndice, válvula iliocecal, no seco, essa área aqui à direita do intestino, a gente também se preocupa bastante. Outro cenário, felizmente não é comum, mas se for alguma lesão suspeita no ovário, por exemplo. Se você tem um endometrioma de ovário, uma lesão de ovário, e o radiologista coloca lá no laudo, olha, essa lesão tem características que não se pode afastar uma malignidade no ovário. A maioria das vezes, felizmente, a doença é benigna, mas lógico que você precisa da cirurgia para poder ter essa comprovação. Então, de maneira objetiva é isso. É uma lesão suspeita, uma lesão de órgão, né, alvo, como o ureter, o intestino, que possa obstruir. Nervo. O nervo não é obrigatório, mas, lógico, por exemplo, o paciente tem uma dor ao caminhar. Você faz a ressonância e tem dor numa lesão no ciático. Provavelmente essa paciente vai ser cirúrgica porque ela tem um comprometimento já da marcha dela e O tratamento clínico não vai. Normalmente ele não costuma melhorar muito, tá? Não costuma resolver muito, você acaba tendo que operar. Desejo da paciente, lógico, a gente respeita isso também, né? A paciente, ela é uma parte do tratamento, né? No passado a gente tinha aquela coisa muito do eu falo e você obedece, e hoje isso a gente, obviamente, graças a Deus a gente mudou e tem melhorado isso, de você justamente compartilhar. Então, tem algumas pacientes que falam para mim, olha, eu entendi que talvez minha cirurgia não seja uma indicação absoluta, mas eu vou me sentir melhor se eu não tiver a endometriose, vou me sentir melhor se eu não tiver essa doença, e acho que com isso eu quero fazer uma mudança na minha vida, e a gente respeita isso, e muitas vezes eu coloco essa possibilidade do paciente então operar do desejo dela. Então, de maneira objetiva, seriam essas as questões. Paciente, quando quer engravidar também, a cirurgia também ganha um corpo. Então, eu tinha falado, paciente não quer engravidar, o tratamento clínico tem uma possibilidade. Paciente quer engravidar, a gente então já coloca o tratamento clínico medicamentoso de lado, e aí vai pensar assim, em cirurgia ou outras possibilidades de tratamento para ela melhorar a chance dela de engravidar. Né? Então, de maneira, lógico, bem resumida, porque isso você abre um leque gigantesco de discussão, mas de maneira objetiva é isso. Eu falo que a gente coloca assim, 2 pilares, dor e desejo de engravidar. Né? É o que vai definir. Se a dor ganha, não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, importante, tratamento clínico ganha cor. Paciente que quer engravidar, tratamento clínico sai da discussão e você pensa, né, em cirurgia ou em outras possibilidades que a gente vai conversar depois. Quando a paciente tem os dois, e aí eu devolvo a pergunta para o paciente, neste momento, o que pesa mais na sua balança? Eu quero engravidar, mas hoje a minha qualidade de vida está péssima e eu quero... Então, aí a dor, eu vou estar focando na dor. Se ela fala, não, eu tenho um desconforto, mas meu sonho, eu vim aqui porque eu quero ser mãe. Então aí a balança tende para a infertilidade. Então é mais ou menos isso é o cenário. E o tratamento vai sempre ser hormonal. Na verdade, eu falo que a gente tem uns tratamentos associativos, né? O tratamento clínico, o medicamentoso, ele visando parte médica, né? Sua intervenção direta como medicamento, sim, é hormonal, mas você tem todo um universo de tratamento da endometriose que você vai associar, hora da inflamação. Eu falo que são as mudanças comportamentais, e aí eu tenho que mostrar para o paciente que ela é parte do tratamento, né? Que não adianta chegar só sentar ali e falar, eu vim aqui e quero resolver minha vida. E só jogar para você e a paciente não participar. Então, né, hoje, né, infelizmente, tudo isso ganhou muito, muito corpo e é positivo, né, a parte da nutrição, você associar né, uma alimentação anti-inflamatória, que às vezes não precisa ser tão radical, tá? Eu acho que, eu falo, né, o radical, às vezes você não cumpre se você é radical, mas pelo menos melhorar, né, se você puder melhorar a alimentação é muito bom. Exercício físico também ajuda muito, né, muitos pacientes até
ficam com medo de fazer exercício porque tem endometriose, é justamente ao contrário. O exercício é bom, né? Libera endorfina, traz bem-estar, ajuda bastante, até no controle de dor. Sim. Fisioterapia pélvica, também a gente associa, tá? Ajuda demais. O papel da fisioterapia pélvica na endometriose assim, é muito positivo, é muito bom, né? Você tem que ter assim, uma fisioterapeuta, né, especializada e que você confie, porque isso vai te trazer muito benefício no tratamento da sua paciente. Um especialista em clínica da dor também ajuda, porque muitas vezes você já consegue trabalhar o sintoma dela até no pré-operatório. Antes dessa paciente operar, ela já chega mais controlada de dor. E isso, sem dúvida, impacta na resposta dela da sua cirurgia. Então, tem isso também, né? E aí o especialista foca no sintoma em si, né? Sim. Não na causa, porque a causa a gente vai acabar resolvendo cirúrgico se a causa da dor for endometriose. Você tem outras causas de dor associadas, né? Enfim, dor biofacial. Você tem que... E o especialista vai te ajudar. Tanto a clínica da dor quanto a fisioterapeuta também ajudam nesse cenário. Então, mesmo às vezes que não seja exclusivamente endometriose a causa da dor, você consegue também ter ajuda desses profissionais. Acupuntura também, por exemplo, ajuda, né? Nessa parte também de dor. Eu tenho um resultado bem positivo. Já tem evidência na literatura, mas eu tenho, né, vivencio isso também. Então, junto com o tratamento clínico, você pode, né, usar esses profissionais ao redor, essa sua rede, psicologia, por exemplo, psicólogo, algumas pacientes psiquiatras também podem ajudar pela questão da dor, e cada paciente vai ter uma história de vida, um cenário, tem paciente que precisa, assim, desse suporte, tá? Então, toda essa rede, né, em volta, junto com o tratamento clínico, sem dúvida, traz um cenário muito positivo para você tratar essa paciente, quando às vezes a clínica dela é só dor, e naquele momento ela mesma não quer pensar em cirurgia, por exemplo, e você pode, às vezes, anos controlar essa paciente só com essas medidas. Só com essas medidas associativas ali com outros profissionais. E o tratamento clínico, sim. E o tratamento clínico, ele diminui a velocidade de progressão? Isso é uma outra polêmica. Desculpa. Não, mas é bom esclarecer porque, né, eles precisam saber disso. Exatamente. As perguntas que vêm. Que os pacientes trazem pra gente, né? A gente tenta utilizar como sim, com esse objetivo e tentar que essa evolução tenha um freio, tá? O que a gente não pode garantir é que usar a medicação é sinônimo de doença não evoluir. Então, sempre falo isso para os pacientes quando eu vou começar o tratamento clínico. Falo, olha, eu vou te dar a medicação, eu acredito que você melhore de sintomas, sim, tem alguma melhora importante. A ideia é que talvez ela tenha algum impacto na sua curva de progressão da doença, mas eu não posso te garantir isso, infelizmente. Há pacientes que, mesmo em uso de contraceptivo oral há anos, ou de energético, e as pacientes têm evolução. Então, tem paciente de consultório que, às vezes, com 15 anos de contraceptivo oral, e ela apareceu com ressonância com endometriose profunda. E ela me perguntou, mas como? Se falam que a pílula ajuda muito com endometriose, eu tomo pílula há 15 anos. E eu falei, porque mesmo em uso de pílula, a doença sim pode progredir, mas que, em teoria, a gente utiliza tentando uma redução da progressão. Da velocidade. Da velocidade de progressão. Então, seria mais ou menos isso. Apesar de não ter nada, né, taxativo, né? Mas seria esse mais ou menos que a gente tem como cenário, como, né, dia a dia. Melhorar hoje. Sintoma e frear a evolução, né? Tipo, não é uma cura, ninguém está prometendo cura com isso. A gente está tentando frear. Frear essa progressão e que sempre bota essa interrogação, né? É uma tentativa. Sim, que pode não acontecer. E isso, eu acho que é para a gente terminar a ideia de o que é, quais os sintomas e qual o tratamento. Eu acho que o final, e que eu acho que é super importante que toda paciente com esse diagnóstico entenda, é que não tem cura. A gente não pode dizer que tem cura completa. Na verdade, a definição de cura, né, promoção, é promoção da saúde, né? Se você buscar na definição de cura, a gente pode até usar isso. Mas o problema de você usar a cura é que dá a impressão de que aquela paciente nunca mais vai ter endometriose. É isso, tipo, tirei, acabou. Se já fez a cirurgia, acabou. E a questão é que você não pode nunca dizer que a paciente está livre da endometriose, porque ela pode voltar sim, tá? Então, por isso que a gente
evita usar esse termo cura. Pois é. Tá? A gente evita usar. Porque a paciente pode ter. Principalmente, o lugar mais comum de voltar é o ovário. Se as pacientes, depois da cirurgia, por exemplo, não usam medicamento hormonal, 25% a 80% das pacientes podem ter retorno de endometrioma. Quando usa medicamento hormonal no pós-operatório, essa chance cai para em torno de 5%, dependendo do trabalho que você usar como referência. Mas coloque aí uma média de uns 5% de recorrência, ou seja, aquele endometrioma que foi retirado, ele volta. Quer dizer, aquele endometrioma foi retirado, mas a possibilidade de surgir um outro endometrioma. Então, quando a paciente tem endometrioma de ovário, algumas até me perguntam, depois que eu operar, posso ficar livre do hormônio? E quando tem endometrioma do ovário, eu falo, olha, a chance de voltar é muito grande. A escolha é sua, lógico. Quem vai tomar medicamento é você, sabendo que a recorrência no ovário é em torno de 30%. Agora, intestino, bexiga, isso é muito mais difícil de voltar. Não é impossível, mas é bem mais difícil. Então, já aconteceu, o paciente, por exemplo, tinha um nódulo intestinal, não tinha endometrioma de ovário, tinha seus 42, 43 anos, já, né, ou seja, mais próximo ali da menopausa, e falou, tia, eu posso ficar sem medicação? Olha, no seu cenário, a gente pode tentar, a gente vai fazendo um acompanhamento, e conforme for as próximas ressonâncias, a gente vai avaliando e ver se você consegue manter no cenário, vamos ver suas queixas também, né? Mas é uma possibilidade. Paciente que tem no ovário, aí eu já não fico tão confortável em ela seguir sem medicação. Mas, né, enfim, sendo objetivo com a sua pergunta, a gente não dá esse carimbo de cura para nenhuma paciente, justamente pela possibilidade da genética. Eu falei, por enquanto não trata a genética, pode ser que um dia a gente trate. É isso. A ideia é essa, tipo, você tirou tudo que estava ali visível, mas como a gente... Você tem visão microscópica, por exemplo. Exatamente. A gente tira, o robô tem a visão 3D, né? Tem uma ajuda no visual ali, alguns trabalhos até mostram que a gente consegue ver mais endometriose com o robô, alguns, né, mas para não dizer que isso é taxativo, mas a gente vê macroscópico, né, então a paciente pode ter uma lesão microscópica que no futuro, por exemplo, pode evoluir. Pode. Então, esse tema a gente não considera, a gente fala que uma paciente com endometriose deve ser acompanhada para sempre, né, ou principalmente até pelo menos estar na menopausa, não que não possa ocorrer depois da menopausa, mas é bem mais raro, mas pelo menos até a menopausa ali que ela deve fazer um acompanhamento constante para evitar qualquer surpresa, né? E é importante lembrar que, assim, nem toda endometriose que volta é cirúrgica. Sim. Tá? Então, isso às vezes você fala, mas eu vou... E se voltar eu tenho que operar de novo? Não. Pode ser que volte porque o voltar pode ser uma coisa muito discreta, que não simplesmente aparece na ressonância ali. Ainda tem isso. Às vezes tem uma fibrose, mas às vezes é fibrose cirúrgica. Eu falo igual você cortar a pele. Se não corta a pele, não fica ali uma fibrose? Igual na pelve. Então faz a ressonância lá. Fibrose que pode ser uma endometriose, mas normalmente é uma cicatriz cirúrgica. Uma ressonância pós-cirúrgica é muito mais difícil. Não, sem dúvida. Né? A pessoa tem que ter uma expertise muito boa. Tanto que a gente não faz ressonância logo depois da cirurgia. Os pacientes até me perguntam, eu vou fazer uma imagem agora... 2 meses depois da cirurgia, eu falei, não, agora tá tudo mexido, tudo em cicatrização, a ressonância agora é caótica pro radiologista fazer, coitado do radiologista. Então, acaba que a gente evita fazer num cenário muito próximo, justamente para esse tecido cicatrizar. E depois a gente faz a ressonância mais para ver como está essa evolução, até para tranquilizar a paciente, às vezes é mais até psicológico do que qualquer outra coisa, porque a gente sabe que a evolução da endometriose, felizmente, é uma evolução longa. Então, isso requer tempo, né? Não é rápido, não. Show de bola. Gente, ficou alguma dúvida? Sim, é um tema gigante. A gente tenta trazer e pincelar o principal para vocês. A gente poderia ficar, assim, dias falando sobre endometriose, sobre 10 mil coisas que ela tem para trazer. Mas eu acho que a mensagem principal que a gente quer deixar nesse momento é: fiquem atentas à dor. Não normalizem dor menstrual, não normalizem dor na relação, não aceitem como normal essa ideia de que a cólica na menstruação tá tudo bem, dor na relação tá tudo bem, é só mudar a posição e tá tudo certo, porque isso pode ser sinal de uma doença que tá prevalente, que afeta uma quantidade cada vez maior de mulheres e que tem tratamento.
tem acompanhamento e que afeta muito a qualidade de vida. Então, por isso que a gente optou por trazer esse tema, por isso que eu achei tão importante trazer o Charles aqui para conversar com a gente. E na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre um grande pilar da endometriose que eu não entrei de propósito essa semana, que é a infertilidade. Então a gente se vê na semana que vem. Beijo!